Oi, crianças, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui, deixa eu dar uma arrumadinha, tudo caseiro assim. Tô gravando esse vídeo para explicar a atividade de hoje. A dúvida da Heloísa, como eu disse outro dia, pode ser a dúvida de todo mundo, então já gravo um vídeo só, ver se eu consigo tirar a dúvida de vocês assim, tá? Vamos lá. Na parte de matemática do quarto ano, o que foi para fazer hoje? Foi o exercício da página 26 e 27, certo? A professora mandou mais uma vez a tabelinha de classes e ordem. Vocês já tinham no caderno, a gente fez bastante exercício desse no começo do ano, que era para colocar os numerais na tabela, ver em que lugar que ele tá? Então vamos lá de novo. O que é para fazer? Faça a composição do número com as informações do balões e a seguir escreva ele por extenso. O que a professora mandou? A professora mandou as orientações para vocês. Ali está a tabelinha. O que tem na tabela em primeiro lugar lá em cima? Que são as classes, né? Que é a primeira classe, é a classe simples, é onde tem unidade, dezena e centena simples. Tem a segunda classe, que é a classe do milhar, que é onde a gente já começa com 1000, vamos supor, quando o 1 está na quarta ordem, 20.000, tá? E tem a classe do milhão, que é 200 milhões, isso aí. O que vocês vão fazer nesse exercício aqui, ó? Vocês vão usar essa tabelinha para fazer, tá? Pode recortar a tabela, colar no caderno e ir fazendo esse número embaixo. Escreve primeiro o número num papel e depois vocês passam ele aqui, tá? O que ele tá falando primeiro? Então, esse número, ele tem duas dezenas. Duas dezenas. Então, vocês vão lá naquela tabelinha. Onde está a dezena? Aqui, ó. Tem a primeira ordem e na segunda ordem da tabelinha. Então, ali vocês vão colocar a dezena. Então, é duas dezenas. A unidade pode ficar vazia? Não. Quando não tem nada na unidade, é o zero. Lembram disso? Então, vai dar o número vai dar ali, ó. Vocês vão colocar o número 2 na dezena e o 0 na unidade, que vai dar o número 20. Duas dezenas, 20. 3 dezenas de milhar. Agora vocês vão olhar lá na tabelinha. Aonde está a dezena de milhar na tabelinha? Ó, tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. A quinta ordem é a dezena de milhar, certo? Ele falou que tem quantas? Tem 3. Então, vocês vão colocar o número 3 na dezena de milhar e o resto pode ficar vazio? Não, tem que colocar o número 0. Vocês vão completar até a unidade com o 0. Então, ele vai ficar 30.000, certo? 5 unidades, só 5 unidades. Ele não está falando que é da unidade de milhar. Então, você vai colocar ela só na unidade. Então, você vem aqui e coloca o número 5 só na unidade, certo? Aí, 6 centenas. Aonde está a centena? Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira ordem é a ordem da centena. Então, você vai colocar o 6 ali e completar com o 0 até o final, certo? Aí, você vai ter o número. Vários números aí, você vai montar ele. Você começa primeiro por onde? Pela unidade. Quantos você tem na unidade? Você coloca o 5. Quantos você tem na dezena? O 2. Quantos você tem na centena? O 6. Né? Você tem a unidade de milhar? Não, ele não falou nada da unidade de milhar. Então, a unidade de milhar fica sendo o 0, certo? Aí, ele falou que tem 3 dezenas. Então, você vai colocar o 3, que é a próxima unidade, que é a dezena de milhar. Aí, ele vai dar um número. Esse é o número do balãozinho, certo? Se vocês acharem mais fácil, vocês podem fazer de uma outra maneira. Agora, eu vou explicar uma outra maneira de ser feito, tá? Em vez de colocar na tabelinha. Você pode olhar aqui no balãozinho. 2 dezenas. Quanto é 2 dezenas? 2 dezenas, vou dar um exemplo, é 20. Você vai lá e coloca o 20 embaixo do balãozinho. 3 dezenas de milhar. Quanto é 3 dezenas de milhar? É 30.000. Aí você coloca o número embaixo do balãozinho. 5 unidades.
Você coloca o 5, 6 centenas, vai dar 600. E aí você junta esse número. Só que você tem que juntar ele na ordem que se pede, né? Que é primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena. A unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar, tá? Aí você coloca nessa ordem que você vai ter o número e você vai escrever ele por extenso. A atividade número 7 é mais ou menos uma interpretação de texto, né? Ele deu a tabela e ele pediu para vocês verem a distância de Porto Alegre a Goiânia, que está na tabela. A letra B, você vai pensar assim, ó, ele foi do Rio para Salvador, certo? Então ele tem essa distância e ele voltou. Então ele foi essa distância e ele voltou essa distância. Aí vocês têm que fazer uma continha para saber qual que é o valor, tá? Para ver se vai dar mais ou menos de 10.000 quilômetros. Aí aqui a número 8, vocês vão escrever um número com 5 algarismos, certo? Então vai ter unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, tá? São 5 números. Vocês podem escolher qualquer um que seja um diferente do outro desses 5 números, certo? O número 9 é para vocês completarem quadros de acordo com o primeiro. Então, ó, 50.000, que é o primeiro, certo? Quantas dezenas de milhar tem? Vamos lá, vocês vão olhar lá na tabelinha. Se tiver dúvida, coloca com um númerozinho embaixo para ver em que lugar que ele está na dezena de milhar, que lugar que ele está na tabelinha. Aqui, ó, 50.000 corresponde a 5 dezenas de milhar. Aí vai ter os outros números embaixo, certo? Essa atividade número 10, a gente fez ela um monte na sala, tem bastante no livro Buriti, que é para colocar as unidades. A unidade, quantas dezenas tem, quantas unidades tem dentro dessa dezena. A gente fez bastante ele na sala de aula. O número 11, observe os números no quadro a seguir, marque com X a posição do algarismo 5 e escreva onde ele está, certo? Então tá aí lá, 58.217. Em que lugar que está esse número 5? Em que casa que ele é? Se você achar mais fácil, você pode colocar em cima do número. Unidade, bem pequenininho, o número U, o D, o C, unidade de milhar, o M e o DM, que aí vai ficar bem fácil para você saber em que lugar que ele está. E aí na frente, onde está escrito valor posicional, que nem esse primeiro número aqui, ó, 58.217. O número 5, ele está na dezena de milhar, certo? Então você vai lá, faz um xizinho na dezena de milhar e o valor posicional dele é 50.000. Joia? Tentem, qualquer coisa pronta aqui para ajudar, tá? Um beijo.